Nos últimos encontros, então, vamos puxar pela memória lá suas funções executivas, né, memória de trabalho. O que foi que você aprendeu? Tá? O que você lembra daquilo? Nós aprendemos um pouquinho como é que ocorre a transferência de energia do corpo humano, né? Falamos com ênfase na questão do carboidrato, que gera o ATP, né? Carboidrato, gordura, proteína geram ATP, né? É a molécula de energia. Todos os nutrientes que você usa na tua alimentação, né? Todos os nutrientes vão ser usados para gerar energia, e a geração de energia vai culminar no último passo, formando essa molécula aqui de ATP. E é isso que o meu corpo usa para quebrar, tá bom? E nós vimos que o carboidrato é o primeiro a ser quebrado. Tá? Depois, obviamente, a fosfocreatina, e foi outro tópico que vocês aprenderam, né? As diferentes velocidades com que o corpo humano quebra os nutrientes, né? A fosfocreatina é a primeira, mas é a primeira nos esportes de muita intensidade, tá bom? Então, se você vai fazer uma caminhada ou um ciclismo em baixa intensidade, o teu corpo não quebra tanta fosfocreatina porque não precisa de energia de forma tão rápida, tá? Então, vai quebrando carboidrato através da glicólise, a gordura, né? Vocês vão ver que é um ótimo fornecedor de energia, e isso vai mantendo a tua atividade constante. Então, primeiro você quebra carboidrato, depois você quebra gordura. Em terceiro, e cada vez vai aumentando mais depois de um tempo, você vai quebrando proteína também. Quando nós falarmos sobre treino de hipertrofia, de ganho de massa muscular, você vai ver que você pode perder massa muscular por fazer exercício, que é uma coisa um pouco irônica, mas eu vou dar exemplos para vocês. Isso ocorre com todo mundo. Isso não existe muita exceção à regra, não. Existem tipos de exercício que você faz que perde massa muscular. É mesmo, tá? Principalmente exercício aeróbio, tá? Como maratonas, de corrida, bastante ciclismo, isso faz você perder massa muscular. Mas eu vou explicar o porquê que isso acontece. E existem mitos e verdades sobre a alimentação e o emagrecimento que vocês aprenderam através daquele último podcast. Bom, então, Sr. Matheus, afinal das contas, por que você não nos chamou até aqui hoje, nesta aula, na quinta-feira, num dia bonito, ensolarado, dá para estar correndo lá fora, na praia? Eu sei que não existe praia aí no oeste, né, mas vamos supor que alguém está assistindo essa aula a partir de Florianópolis ou coisa assim, ele está fazendo isso. Mas nós vamos aprender o seguinte, turminha. Como é que emagrece? Como é que ocorre emagrecimento? Beleza? Por que as pessoas desejam emagrecer e não conseguem? Muitas vezes. Vamos tentar responder essas perguntas. E detalhe, pessoal, eu vou ensinar para vocês a fórmula de emagrecimento. Sabe aquilo que todos os blogs, memes, até memes, né, do Facebook, do Instagram, enfim, você vai ver muito lixo na internet. Tem coisas que são boas, sim, tem coisas que são muito boas, mas tem coisas que são uma porcaria. Você não pode acreditar. E eu vou tentar mostrar para vocês a fórmula de emagrecimento. Vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês imaginam, mas o mecanismo por trás dela é extremamente complexo. Então, isso de dizer que emagrecer é fácil, e basta não comer, ou basta fazer qualquer tipo de exercício vai emagrecer, não, isso não funciona. Eu vou tentar mostrar para vocês qual que é a fórmula básica, e vocês vão ver que a fórmula é simples, mas o mecanismo biológico é extremamente complexo. Nós vamos falar de uma molécula chamada gordura, e ela não é fácil de quebrar. Bom, que tipo de atividade física e exercício emagrece? Vamos falar nessa aula aqui também. Por que é tão complicado perder gordura do corpo? Vamos falar aqui nessa aula também. E é possível emagrecer de forma saudável? Se sim, como? Ora, emagrecer é muito fácil. Tá? Agora, de forma saudável, não. Okay? Eu posso emagrecer muito rapidamente, em pouco tempo, mas vou estar perdendo muita coisa junto, além de gordura, nomeadamente. Posso perder massa muscular? Eu não quero perder massa muscular. Às vezes vai ser necessário, vocês vão ver que às vezes é inevitável. Inevitável, em alguns casos. Mas não convém fazê-lo. Eu posso perder muita água, mas talvez não vale tanto a pena. Enfim, e o emagrecimento ele pode ocorrer, mas eu quero que ele seja de uma forma saudável, eu não quero que ele seja de uma forma patológica, digamos assim, né, doentia. Turminha, não sei como é que é o inglês de vocês, mas eu lanço aqui uma proposta. Vai me dizer o que está escrito nessa plaquinha aqui? Brain cells come and go, but fat cells live forever. What this means in Portuguese? Can you tell me? Anyone? Células do cérebro, ou seja, neurônios, vêm e vão, mas células de gordura vivem para sempre. Perfeito, Isaac, isso mesmo. Perfeito. Os neurônios, né, brain cells, células do cérebro, vêm e vão. E isso é verdade.
Os teus neurônios, você está assistindo essa aula aqui agora, tem neurônios nascendo nesse momento, e tem neurônios morrendo também, o que é perfeitamente natural, e até certo ponto é até saudável, isso ocorre em alguns casos. Tá? Como que está acontecendo agora aí com você? Agora, você sabia que a tua célula de gordura vive para sempre? Ah, que coisa triste, né? A partir do momento que o corpo forma um adipócito, ele vai estar lá até a hora de você morrer. Primeira razão pela qual emagrecer é tão difícil. A célula de gordura vai estar no teu corpo até morrer. E você vai criando cada vez mais células, e elas vão se acumulando nos adipócitos, e você vai ficando com cada vez mais gordura, e vai ficando cada vez mais difícil emagrecer. Quando você emagrece, quando você perde barriga, né? Vamos falar nos termos do nosso sul, né? Eu perco a minha pancinha, minha barriga. O que acontece é que eu emagreço, eu diminuo o tamanho da minha célula de gordura, mas ela está lá presente, pronta para ser cheinha de novo triglicerídeos, de gordura, ok? Então, a célula de gordura, ela vive para sempre. Lógico, uma maneira de você regenerar o teu corpo de tal forma, como, por exemplo, o próprio câncer faz isso, a doença de câncer faz isso, né? Ela regenera células mortas. Eu posso queimar minha célula de gordura de algumas formas? Posso, tá? Mas no geral, de uma forma saudável, falando, uma forma saudável, a tua célula de gordura vai estar para sempre. Essa é a principal razão pela qual é difícil emagrecer. Tá? Então, ela vai estar lá. Ela quer ser cheia de alguma coisa, ela quer ser cheia de triglicerídeos. E o teu corpo vai fazer o possível para aguardar aquele triglicerídeo. E nós tentamos não fazê-lo deguardar. Por isso que existe um grande perigo de você emagrecer tão rapidamente, uma das razões, porque o emagrecer muito rapidamente para o teu corpo significa uma doença. E quando você está doente, o que ele quer fazer é guardar energia. Então, quando você guarda energia, você acaba acumulando ela em forma de gordura, em adipócitos. Tá? Adipócito, né, do tecido adiposo, vem do nome gordura. E você acaba acumulando isso e é o que te faz engordar. Beleza? Então, vamos tratar um pouquinho primeiro dos tipos de gordura e como que eu faço para perdê-la com exercício, tá? E até que ponto que vale a pena perder? Porque vocês vão ver que tem um pouquinho de gordura que é legal reter. Eu vou tentar mostrar para vocês o que isso vai servir, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos alguns tipos de gordura. Esses tipos aqui, né, que eu coloco em grandes guarda-chuvas, vocês que são da turma de alimentos, vocês já têm um pouco de noção, sabe o que é uma gordura saturada, monossaturada, poliinsaturada e tudo mais. Existem subdivisões dentro dessas próprias divisões, mas nós não vamos tratar disso agora, mas existem. Mas só para colocar para vocês de uma forma muito resumida. Então, o que é gordura saturada, professor Matheus? Ora, a característica dela é que ela é sólida em temperatura ambiente, e muito presente em alimentos como manteiga ou margarina, por exemplo, né, que a partir do momento que você aquece, elas liquidificam, né, elas se tornam líquidas, ok? A monoinsaturada, ela é presente no abacate, por exemplo, nas sementes e óleos vegetais, como oliva, canola, amendoim. Toda saturada, quando a monoinsaturada, a poli e a gordura trans são todas gorduras. A diferença é que o teu corpo, primeiro, absorve de forma diferente, segundo, utiliza-as de forma diferente, terceiro, elimina-as de forma diferente. Bom, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas você já vai entender qual que é o contexto. A poliinsaturada é muito presente nos peixes, tá? Em outros tipos de gordura também, mas em outros tipos de alimentos, mas nomeadamente aqui eu coloco ômega 3 e ômega 6 como eles são chamados de PUFA, né? É o termo em inglês de Polyunsaturated Fatty Acids, né? Fatty Acids são ácidos graxos, né? São as gorduras. E a gordura trans, okay? Que é a gordura modificada pelo processo de hidrogenação. Então, são muito presentes nos alimentos processados, tá bom? Agora, vocês vão estar pensando assim, professor Matheus, mas me responda, qual que é melhor? Qual que eu devo comer? Qual que eu devo comer, me alimentar? E qual que não convém fazê-lo? Bom, ora, eu vou colocar de uma forma bem simples aqui, é uma forma bem arbitrária de colocar essa situação, mas ela é simples de se entender, ok? A gordura saturada, ela pode ser boa ou pode ser má, tá? Todas elas podem ser boas ou más, consoante a quantidade, o volume que eu acabo ingerindo na minha alimentação, na comida, mas a gordura saturada convém evitá-la, bom? Convém evitá-las pelo menos dentro do dia a dia, do hábito, beleza? As principais fontes de gordura na tua dieta
convém que venham no tipo de gordura monoinsaturada e poliinsaturada, principalmente a poliinsaturada, ok? Que para o teu corpo, o processamento dela se dá de uma forma um pouquinho diferente, e elas não são tão danosas assim, a ponto de... A principal característica, por exemplo, da gordura trans, que eu até risquei aqui, ó, aquela gordura que vale a pena você eliminar na tua alimentação, vale a pena mesmo eliminar, que a principal, uma característica dela no metabolismo desse tipo de gordura é que ela mais facilmente adere a placas dos teus capilares, das tuas artérias. E a principal forma de doença de arteriosclerose é aquele impedimento, lembra que eu falei para vocês das tuas artérias e veias, né? Quando existe aquela formação de placa, vai cada vez mais diminuindo o calibre da tua artéria, o sangue vai ficando cada vez mais, a tua pressão sanguínea vai aumentando e vai ficando cada vez mais difícil o sangue passar por aqui, né, do sangue passar por aqui. Isso esse impedimento, essa barreira é criada pela gordura trans, principalmente. É saturada também um pouquinho, mas conforme o tipo de metabolismo que você vai tendo. E a gordura poliinsaturada e monoinsaturada, que muitas vezes também são reconhecidas como formadores de colesterol bom, não quer dizer que é ok, professor Matheus, então eu vou me empurrar de ômega 3 e ômega 6, não vou ter problemas. Não, não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona na prática. Mas na prática, o que acontece é que a alimentação balanceada tem um bom aporte de gordura monoinsaturada e poliinsaturada, não vai te causar tanto problema. Tá? Comparativamente, se você der o mesmo aporte de gordura trans na mesma quantidade, você vai ter muito mais problema do que se fosse com gordura monoinsaturada ou poliinsaturada. Bom? Então, o metabolismo de gordura envolve processos anabólicos e catabólicos. Isso aqui é muito importante você saber por quê, pessoal. A gordura nem de tudo é má. Tá? Então, é graças a elas que, por exemplo, vocês, rapazes, têm um hormônio chamado testosterona. Okay? Porque vocês têm HDL, LDL. As meninas, mesma coisa. Vocês têm LDL, tem HDL, que é o colesterol bom, entre aspas, é uma gordura. Tá? Veio de fontes da alimentação. Vocês têm estradiol, tá? É um hormônio, meninas nesse caso, né? Rapaz também tem, mas em muito menor quantidade. Mas é um hormônio de gordura. Então, a gordura, ela é necessária. Muito dificilmente o teu corpo não vai ter gordura, tá? Ele vai, porque faz parte da estrutura do teu corpo. É da mesma forma você querer ser um ser vivo e não ter osso. No caso, o ser humano falando, né? Ser humano. Não tem como você viver sem ossos, faz parte da tua estrutura. Ah, mas eu não quero ter cabeça. Não importa se você quer ou não quer ter, você vai precisar porque faz parte da tua estrutura. Mesma coisa serve para a gordura. Ah, mas eu não quero ter gordura. Não interessa, você vai ter que ter porque faz parte da vida. O que acontece é que existem quantidades que são danosas e quantidades que não são. E quantidades que não são danosas, a quantidade de gordura boa, você consegue através de uma alimentação equilibrada. E ela é suficiente para, formar teus hormônios de forma como convém. 2, revestir os teus órgãos de maneira que você não venha a ter problemas metabólicos. 3, funcionamento neuronal, porque se vocês lembram que o professor Matheus falou sobre os neurônios, né? Falei bastante sobre o cérebro. Esse neurôniozinho aqui que eu vou desenhar aqui agora para vocês, ó. Bem bonitinho. Esse neurônio é formado de vários axônios. Aliás, o axônio, perdão, é formado por várias células chamadas, nódulos, chamadas baía de mielina. E essa mielina aqui é uma forma de gordura. É uma forma de gordura. Nomeadamente, o que facilita a formação disso aqui é o ômega 3 e ômega 6. E se não fosse isso, você teria severos problemas neuronais. Então, por isso que é tão importante você ter um aporte de gordura na dieta. Então, ela tem esse processo anabólico, que é muito importante, é formar coisas. E o processo catabólico da gordura é que gera energia. E gera energia de uma forma extremamente eficiente. E se vocês lembram, 1 grama de carboidrato gera 4 calorias, a mesma quantidade de gordura, ou seja, 1 grama de gordura, gera 9 calorias. Tá? É muita coisa. Isso, segunda lição de hoje, turminha. O pessoal fala assim, mas eu quero emagrecer gordura, vou caminhar ali 15 minutos por dia. 30 minutos por dia, tá bom? Eles vêm para mim, professor Matheus, né, você é profissional, lidou com pessoas, assim, né? Me diga, funciona? Diga assim, é tão difícil ficar na cara dessas pessoas, né, dizer assim, olha, não é assim que funciona. Você pode emagrecer? Sim,
Pode, mas eu vou te mostrar um pouquinho da fórmula. Por quê? 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, você perder 1 quilo de gordura, 1 quilo apenas de gordura, você vai ter que perder 9.000 calorias. Tá? Porque 1 grama vezes 1.000 é 1 quilo, 9.000 calorias. Então, quando você perde 9.000 calorias, que valer 1 quilo de gordura pura, é muita coisa. Tá? Por isso que muitas vezes a pessoa emagrece bastante, de uma semana para outra perdeu 5 quilos. A exceção de se dar uma diarreia, alguma coisa assim, que você pode acabar perdendo esse tipo de peso mesmo, mas não perde gordura. Mas, vamos supor que emagreceu bastante, assim, 5, 6 quilos uma semana. Aí você vai ver que a quantidade de gordura que ela perdeu, talvez foi muito pequena. Tá? Por quê? Porque você perdeu de outras coisas peso, mas a tua gordura continua intacta lá. Porque para você perder gordura, você vai ter que queimar 9.000 calorias para 1 quilo. Gordura pura. Beleza? Então, é muito complexo, é demorado, e existem alguns procedimentos para nós seguirmos nesse aspecto. Tá? Existem tipos de exercícios que vão facilitar mais do que outros. Bom, toda forma de exercício é boa, mas nem toda forma convém para alguns objetivos. Então, é sobre isso que nós temos que entender um pouquinho. Só para ilustrar para vocês um pouco aqui, ó. Aqui eu coloquei um quadrinho que é simplificado do metabolismo, mas é só para mostrar como é complexo o processo da gordura. Por quê? Se vocês olharem o metabolismo do carboidrato, ó, para gerar energia, nós temos aqui, ó. Tá? O carboidrato gera energia nesses espaços aqui. Lógico, a glicólise aqui são 10 etapas aqui dentro, ó. Aqui está resumido em 10 etapas, tá? Mas é muito rápido a geração de energia através do carboidrato, como nós vimos anteriormente. Isso significa que o quê? Eu quebro mais facilmente carboidrato no meu corpo do que gordura. Mas quando eu pego a gordura, esse caminho aqui, olha o mecanismo que é. É extremamente lento, é extremamente complexo para quebrar 1 grama de gordura. Beleza? Então, demora para o teu corpo quebrar. Professor Matheus, então, de que forma eu acelero essa quebra? Essa é a resposta que eu quero. Opa, vamos lá entender um pouquinho, então, do efeito do exercício agora. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vocês já ouviram falar em glicerol, correto? O nome dessa molécula ali. Perdão, porque o desenho está bem rudimentar, eu fiz no próprio PowerPoint mesmo, né? Então, nós temos é o triglicerídeo, esse caso, né? Então, temos uma molécula de glicerol, mais 3 cadeias de ácidos graxos, também conhecido como ácidos gordos, tá? Que são isso daqui, ó. Isso aqui são meus ácidos graxos, beleza? Olha isso aqui. Nós temos essas três cadeiazinhas aqui. O que acontece no meu corpo é que eu tenho uma enzima chamada lipase. E essa enzima quebra esse glicerol em o ácido graxo. Esse ácido graxo ele vai cair lá na minha corrente sanguínea, vai ser transportado por uma proteína chamada albumina, e essa albumina vai ter que levar para algum lugar. Beleza? Tem que levar para algum lugar. Normalmente, tá, quando se trata em exercício físico, que talvez seja um dos principais fatores que queimam a gordura no teu corpo, o local onde essa gordura, esse ácido graxo aqui, vai ser metabolizado para gerar energia e vai ser literalmente queimado, tá? É chamado de músculo. Beleza? Ah, professor, que interessante. Então, o meu músculo é a fornalha do meu corpo? Sim, exatamente. Graças ao teu músculo, você mantém a temperatura do teu corpo em 37 graus, por exemplo. Lógico, o sinal vem do cérebro, em última instância, mas é o músculo que aquece, tá? É ele que vai gerar a energia para quebrar, no caso, usar essa energia da gordura para quebrar e fazer a energia do teu trabalho muscular. O que acontece com o exercício físico, um dos principais mecanismos que espoletam o fato do corpo quebrar gordura durante o exercício é pela adrenalina, tá bom? Adrenalina. Aí vocês vão dizer assim, o quê, professor Matheus? Quer dizer que se eu praticar esporte de muita adrenalina, eu vou emagrecer mais? Não é nesse caso, não é esse o contexto, tá? É porque existem tipos de exercício que liberam mais adrenalina, e quando eu digo liberar adrenalina, não quer dizer que tem que causar aquela sensação de medo, de euforia, né? Não é só isso, só a sensação. Mas existem tipos de exercícios que liberam mais adrenalina, e essa adrenalina vai ativar, vai estimular mais a lipase, e a lipase vai trabalhar de uma forma muito mais rápida, e vai quebrar muito mais gordura. E você vai perdendo cada vez mais gordura. Beleza? Agora, tem uma coisa muito interessante. Quando você começa a fazer exercício, qualquer tipo de exercício, vamos partir desse princípio, qualquer tipo de exercício, você começa a fazer, existe um aumento da adrenalina. Tá? Existem exercícios que aumentam mais do que outros, tá? Mas vamos tentar igualar agora, só para vocês entenderem.
Começou a fazer exercício, a tua adrenalina começou a subir. Beleza? E ela começa a subir e a lipase começa a ser ativada, acelerada cada vez mais. E você vai quebrando cada vez mais gordura. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade em emagrecer ainda assim. Tá? E isso ocorre principalmente no início do processo de adaptação ao exercício. Porque o teu músculo não está totalmente adaptado. E dentro do teu músculo você tem uma coisa chamada mitocôndria. E é nessa mitocôndria vai estar recebendo esse ácido graxo que foi quebrado ali, tá? Esse ácido graxo aqui, ó, que foi quebrado, é a mitocôndria que vai estar queimando. Mas quem faz o transporte, uma vez que a albumina transportou o ácido graxo até o músculo, liberou lá dentro do músculo. Aí o ácido graxo fica lá perdidão, lá vagando, perdido, e ele precisa ir para algum lugar onde ele vai ser queimado. Esse lugar é a mitocôndria, dentro do músculo. Então, mas alguma coisa tem que fazer esse ácido graxo entrar lá. E quem faz esse ácido graxo entrar na mitocôndria é o mecanismo de transporte chamado carnitina. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar nesse suplemento de carnitina, feito para emagrecer. Professor Matheus, ele funciona? Olha só, eu vou dizer uma coisa assim para vocês. Olha que eu sou contra a suplementação em muitos casos, né? Mas sim, funciona. Mas agora deixa eu explicar uma coisinha. Não adianta você tomar carnitina sem ter mitocôndria suficiente, porque daí você vai ter o transportador, mas não tem para onde levar, ok? Não tem para onde levar. E como é que eu faço para ter mais mitocôndria, então? Isso é uma consequência da adaptação ao exercício físico. E o aumento do tamanho e número de mitocôndrias costuma acontecer ao longo do tempo, principalmente do exercício aeróbio. Tá? Do exercício aeróbio. A corrida, a pedalada, o ciclismo, as caminhadas. E aquele exercício que geralmente demanda mais de, vou colocar mais de 30 ou 40 minutos por sessão. Quando você começa a se exercitar mais de 40 minutos por sessão, em torno de mais ou menos umas 3 ou 4 vezes por semana, depois de mais ou menos umas 12 semanas, já viu, professor Matheus, está pegando pesado, demora 3 meses? Mais ou menos, Juminha. Eu estou colocando aqui, lógico, uma forma mais ou menos aproximada, vai depender de que hábitos você já tinha antes e tudo mais. Mas depois de mais ou menos umas 2 semanas, você vai ter mais mitocôndria no teu músculo. E você tendo mais mitocôndria no teu músculo, uma dieta balanceada é suficiente de te dar fonte de carnitina. Tá? Onde é que tem carnitina, professor Matheus? Olha, carnes tem carnitina, okay? Alguns tipos de carnes, o frango também tem muita carnitina. Várias fontes do alimento, alimentação comum, alimentação balanceada comum, nossa, já dá o aporte suficiente. Então, você vai ter a ativação da lipase, quebra de gordura, tá? O transporte para mitocôndrias, você vai estar treinado há mais tempo, então você vai ter mitocôndria suficiente para estar queimando essa gordura. E aí vai ser mais fácil ainda você queimar depois de um tempo. Por isso que a maior parte das pessoas desistem da prática de exercício físico antes de 12 semanas. Por quê? Porque ela ainda não vê o resultado. Porque antes disso é difícil ver resultado porque eu não tenho que queime gordura ainda. E muitas vezes é por isso que as pessoas desistem. Porque a hora que o corpo está chegando a começar a dar o efeito, poxa, não vi efeito, vou parar. E paro, e volta a engordar tudo de novo e tudo mais. E o corpo estava querendo produzir mais e mais mitocôndria, mas não conseguiu porque as pessoas pararam. Entendendo? Então, esse é um dos principais mecanismos. Beleza? Sr. Matheus, agora, você falou aqui, então, precisa de mais tipo de treinamento. Então, mais treino para queimar gordura, não é qualquer coisa. Agora, que tipo de treino? E você ensinou para nós sobre intensidades de treino, qual que tipo de intensidade é a mais apropriada? E por que é esse tipo de intensidade? Vocês estão vendo nesse slide aqui, eu dividi duas informações que vocês supostamente já conheciam. Uma delas, aquela tabelinha do lado esquerdo da tela de vocês, vocês estão vendo que fala sobre os níveis, as intensidades de exercício, que vão das mais baixas às mais altas intensidades. E uma dessas intensidades aqui, ou pelo menos 3 delas, são ótimas para mim queimar gordura. Então, se você não tinha um parâmetro ainda, você pode usar um parâmetro que é da frequência cardíaca, que são exercícios feitos com base em percentual da frequência cardíaca máxima, bom? Frequência cardíaca máxima. Então, se você atua numa zona de treino nessas intensidades aqui, ó, intensidades que vão de 50% a 80%.
treinamento, é a zona ótima de treino para o fat burning. O que significa? A queima de gordura. Tá? De maneira que, Sr. Matheus, mas eu gosto de treinar em altas intensidades. Eu não vou queimar gordura? Você vai queimar gordura, mas o processo é um pouquinho diferente, e essa diferença vai ter implicação no tempo que vai levar até você queimar gordura, que eu já vou explicar já em seguida, e na qualidade dessa queima, que eu também já vou explicar já mais em seguida. Você pode emagrecer com treino de musculação? Pode, até, eu vou explicar depois, deve, até nesse caso, fazer treino de força também. Mas aqui eu estou mostrando um pouquinho qual que é o tipo de exercício que mais utiliza gordura como fonte de energia. Por quê? Se a minha intensidade é muito alta, tá, eu vou dar mais preferência para outras fontes, no caso, fosfocreatina e a glicose, do que a gordura. E a gordura ela começa a assumir a preponderância depois de um longo período de tempo. Mas para mim praticar um exercício por um longo período de tempo, eu preciso trabalhar em intensidades mais baixas, moderadas e baixas, ok? Por isso que as pessoas que fazem caminhada, por exemplo, querem emagrecer, convém que elas, primeiro, caminhem mais tempo, tá? Mais de 1 hora, pelo menos. Aí você começa a queimar gordura com a caminhada, por exemplo. A fórmula para o emagrecimento é essa aqui, ó. Tá? Anotem uma forma matemática simples. Se o meu gasto energético é superior à ingestão alimentar, eu perco gordura. Tá bom? Então, se eu gasto 2.500 calorias por dia, tá? Por dia, e a minha ingestão está em 2.000, eu vou emagrecer. Tá bom? É uma forma simples, não é? E aí as pessoas criam aquelas dietas mirabolantes e tudo mais, tal, mas olha para a fórmula. Okay? Olha para a fórmula, é simples. Isso nos explica o quê, turminha? Não adianta eu treinar, e chegar em casa depois do treino e comer um bolo. Tá? Aí eles vão dizer assim, ok, professor Matheus, mas o meu irmão, as meninas, por exemplo, né? Olha o seguinte, mas o meu irmão tá ali com 17 anos, né? Testosterona bombando no sangue dele. Ele joga futebol, tal, volta, come uma nega maluca em casa lá, e mais um cookie de banana e tudo mais, e não engorda, tá? Eu vou dizer para vocês, ok, ele não engorda, mas se depois que ele maturar totalmente, ele continuar nesse hábito, aí ele vai engordar, beleza? Porque nós estamos falando de fases maturacionais, e não convém você maturacionar o teu corpo com esse nível de gestão alimentar. Tá? Então, a ideia é o que é? Vamos olhar aqui como se fôssemos todos totalmente maturos, e eu quero que vocês levem esse conhecimento para casa de vocês. De maneira que, se o meu gasto energético for menor em gestão alimentar, eu vou ganhar gordura. Beleza? É simples. Então, se eu gasto 2.500 calorias por dia, minha corrida, com meu ciclismo, tal, mas eu ingiro 3.000 calorias, vou ganhar gordura. No caso, eu vou ganhar peso. Geralmente esse peso vai vir através do aumento da gordura. Agora, isso aqui é simples, não é? Pois bem, eu vou mostrar uma coisa que é muito interessante para vocês. Por exemplo, o exercício aeróbio regular, aquelas pessoas que praticam exercício aeróbio, tem uma vantagem para emagrecer. Mas eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens e desvantagens desses métodos, né? Então, primeiro, a vantagem do exercício aeróbio é o quê? Você aumenta o tamanho e o número de mitocôndria, o que acelera a queima de gordura. É talvez a melhor forma de aumentar o tamanho e o número de mitocôndria. O mitocôndria é a parte aeróbia do meu músculo, né, que usa oxigênio. Então, o exercício aeróbio faz com que eu tenha mais mitocôndria, e se eu tenho mais mitocôndria, eu tenho mais fornalha queimar gordura. Beleza? Então, esse é um dos grandes benefícios do treino aeróbio para a queima de gordura. O principal, muito provavelmente. Segundo, você usa gordura como fonte de energia. Por quê? Porque geralmente o treino aeróbio, a corrida, o ciclismo, as caminhadas longas, tá, demandam bastante tempo. Aqui eu coloquei mais de 30 minutos de atividade. Você está fazendo em baixa intensidade, mas contínuo, tá? A coisa continua, vai andando, e você pratica por longos períodos de tempo. E quando é feito de forma regular, por isso que eu coloquei aeróbio de forma regular, aquilo que é feito 3 a 4 vezes por semana, pelo menos, tá? 3 a 4 vezes por semana. Então, você tem um acúmulo de praticamente 2 horas por semana em exercício físico. E somado com a tua atividade física diária, é o quê? Então, arrumar uma casa, varrer a casa, cortar uma grama, carpir um jardim, brincar com o cachorro, brincar com o irmãozinho e tudo mais. Somado a essa atividade física, você consegue dar um número suficiente de gasto energético
e vai te impedir de engordar. Beleza? Qual é o problema do treino aeróbico? O problema que eu digo, qual que é a limitação? O efeito é em curto prazo, ou seja, não tem muita cronicidade. Isso significa que se você para de fazer, logo, o benefício que aquele treino aeróbico te deu para o músculo, que é principalmente aumentar o tamanho e número de mitocôndrias, vai sumir. Beleza? Ele some muito rapidamente. Então, pessoas que treinam exercício aeróbico tem que ser de forma regular, sem parar, continuar treinando. Mas pode sumir depois de 1, 2 meses? Sim, tão rápido quanto. Então, as adaptações são muito rápidas. Acontece rapidamente, mas também perde rapidamente. Beleza? Então, essa é a limitação do exercício aeróbico. Por outro lado, eu treino de hipertrofia. Aquelas pessoas que treinam na academia, puxando peso, tá? Aqui tem um benefício muito interessante. Primeiro, vantagem, aumenta a taxa metabólica basal. Quanto mais massa muscular você tem, quanto mais massa muscular você tem, mais o teu organismo vai gastar energia para manter viva aquele músculo. E quanto mais energia você acaba gastando, mais você emagrece. Isso que algumas pessoas conseguem comer, mas treinam bastante musculação, por exemplo, ou um crossfit pesado, ou um HIIT pesado, alguma coisinha assim. E comem bem, tal, e acabam não engordando com tanta facilidade. Porque parados, eles já estão gastando energia. É uma das grandes características do treino de hipertrofia, é que o teu metabolismo basal é tão elevado, você está parado, você está gastando tanta energia quanto outra pessoa caminhando ou correndo. Beleza? É o que acontece com o teu corpo. É um dos grandes benefícios que ajuda a emagrecer através do treino de hipertrofia. Outra forma, você usa carboidrato como fonte de energia, diminuindo a lipogênese a partir desta fonte. E como você está usando carboidrato para queimar, treino de hipertrofia usa muito carboidrato, então eu diminuo as chances daquele carboidrato vir se transformar em gordura. Tem uma limitação do treino de hipertrofia para emagrecimento. Por exemplo, o efeito é em curto, médio e longo. O efeito não é nem tanto em curto, tá? Não sei porque eu coloquei em curto aqui. O efeito curto prazo é outro, tá bom? Esse aqui é efeito em médio e longo prazo. Tá? O efeito é em médio e longo prazo. Então, não é uma semana de musculação que vai te fazer aumentar a taxa metabólica basal. Nem 2, nem 3, nem 8 semanas. Provavelmente você vai ver esse efeito com mais de 12 semanas. Ok? Demora mesmo. Aliás, 12 semanas são 3 meses, só não demora tanto assim, né? Comemos. Beleza? Então, são 12 semanas, aí você começa a ver o efeito. Não quer dizer que antes não estava dando efeito. Não, já está dando efeito, mas a parte mais palpável para você levar o teu organismo a adaptar-se coerentemente vai demorar um pouquinho mais. Tá bom? A vantagem disso é que o quê? Que o treino de hipertrofia, você tem um benefício crônico. Demora mais para você perder esse benefício. De maneira que se você parar de treinar, você vai perder a tua adaptação, mas vai demorar mais para perder do que seria com o treino aeróbio. Beleza? Deu para entender um pouquinho dessa lógica, não deu? De forma conclusiva, agora eu quero concluir aqui com vocês, lançar uma outra ideia. Okay? O que seria o treino concorrente? O treino concorrente é o fato de eu conciliar o treino aeróbio com o treino de hipertrofia. Tá? Então, eu faço alguns dias treino aeróbio, beleza? E outros dias eu faço treino de hipertrofia. E esse método de treino parece ser o ideal, não digo apenas para o emagrecimento, mas você tem um emagrecimento com manutenção de massa muscular. E em longo prazo, aí quando eu coloco longo prazo, assim, ó, depois de 1 ano, depois de 2 anos, você vai ter um corpo muito mais resistente do que propriamente fazendo só exercício aeróbio ou só hipertrofia. E essa resistência como, professor Matheus? Olha, mais resistente na imunidade, mais resistente você não vai ser tão vulnerável a guardar tanta gordura, porque o teu metabolismo está perfeito, está funcionando igual uma máquina, você vai estar queimando gordura sempre que ela estiver aparecendo por ali, beleza? Só que isso demanda um certo tempo. Então, o treino concorrente, você consegue observar ótimos efeitos. Você fazendo os 2 tipos de treino junto, só que você vai ver todo esse benefício demorar um pouquinho mais de tempo para acontecer. Porque parte das adaptações aeróbias vão no começo inibir as adaptações anaeróbias. Você vai deixar o teu organismo meio perdidão no que vai se adaptar. Tá? E outra coisa que eu quero que vocês tomem cuidado, turminha, eu já falei sobre isso no podcast, não confundam peso de balança
com gordura. Nós estamos falando de duas coisas diferentes, porque você pode perder 10 quilos na balança sem ter queimado nada de gordura, ok? E as pessoas às vezes confundem isso, e levam em consideração apenas a avaliação física delas, apenas com base na massa corporal, no peso. Eles ficam pensando assim, mas não está muito certo, não, porque tem dias e noites que eu posso estar pesando dois pesos totalmente diferentes, e a minha gordura está intacta. Principalmente quando eu falo de vocês, meninas, tá? Vocês meninas, que vocês passam por ciclos hormonais ao longo do mês, e vocês podem ter variação de 3 a 4 quilos, lógico, conforme o peso que você já tem, né, em situações normais. Mas pode ter grandes variações de peso, simplesmente por causa de água, simplesmente por retenção líquida. Então, não use o peso de balança achando que aquilo é gordura. Tá? Então, apesar da balança, é fácil, é importante, sim, é um método mais simples que nós temos de monitorar como é que está o meu corpo. Mas, se vocês querem uma avaliação de percentual de gordura mesmo, aí convém vocês pedir para um profissional de educação física, ele vai fazer exatamente a avaliação de vocês, aí vai um parâmetro mais fácil de você palpar ao longo do